Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Eu queria dizer a vocês que já fizemos vários podcasts aqui. Meu pai e outros, para não gerar uma ciumeira. Vários, né? Já passamos, acho que 15 ou 16 podcasts, salvo engano. Mas eu quero dizer que hoje é um podcast muito especial mesmo. Não falo só pela, vamos dizer assim, não vou dizer exclusividade para não gerar polêmica, mas pelo grande amigo que é. E eu falo que muitas das vezes eu gostaria de ter mais tempo de estar com ele, e acredito também que ele gostaria de estar mais tempo comigo. Mas a correria, não só dele, mas como a minha também, faz com que a gente não fique tanto tempo junto. Mas que o carinho, o respeito e o amor, ele não é menor, mesmo a gente estando distante muitas das vezes. É um prazer mesmo poder estar conversando com uma das pessoas que mais entende de comunicação, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas, mas principalmente na minha opinião. E um dos responsáveis, não vou dizer que é o único, mas um dos responsáveis da nossa querida rádio, e a mais ouvida e a mais querida de Campos, que é a 97. Eu não falo isso pela amizade, falo sim pela grande importância que essa rádio tem para a nossa cidade. Ronaldo, muito, muito obrigado, meu amigo. Você vai ver, como você já sabe, que eu não mordo. É rápido, é um bate-papo. Nós vamos falar aqui muito mais da sua vida do que propriamente só de comunicação. Mas eu tinha que começar falando isso porque outras pessoas que já acompanharam outros podcasts, 99% deles, de vários temas. A gente já teve sexóloga, médico, já teve de tudo, barbeiro, nutricionista, pessoas ligadas ao movimento da pipa, pessoas ligadas a tudo quanto é coisa diferente e importante. Mas eu nunca fiz nenhum tipo de depoimento desse porque é verdadeiro mesmo. Não que as pessoas não merecem, elas merecem, mas a amizade que a gente construiu ao longo do tempo me faz falar isso. Fala pra gente um pouquinho primeiro dessa questão pessoal que a gente estava até aqui falando um pouquinho antes. Pai de duas figuras, eu conheço muito pouco, conheço muito mais, até a filha, um pouco mais até do que o filho. Sou amigo de longa data do seu genro. Esse aí você sabe disso há muito tempo. Bicudo é um grande amigo da escola. Depois do Salete, eu morei no Salete com o Bicudo durante muito tempo. Fala um pouco dos dois filhões, da Madame, que também é uma guerreira, e eu sempre ouvi muito isso de você. Um grande exemplo isso para mim. E um pouquinho do papai, da mamãe, um pouquinho da família do nosso amigo Ronaldo. Obrigado. Obrigado. Desculpa. Nada, irmão. Você me Nada. deixou Nada. emocionado. Obrigado por estar aqui, pelo convite. Como a gente já falou, estar na frente do microfone é muito complicado, tá? Mesmo. Eu passo isso na empresa, eu abro a porta do estúdio e... tá aqui nosso diretor, eu viro as costas, fecho a porta, eles ficam falando sozinhos. Não tenho a mínima atração, tá? Não é o meu perfil, mas você já conseguiu isso 2 vezes. Essa é a segunda. É verdade. Você Uma homenagem para Mônica, que a gente participou do isso antigo programa de rádio, que Ronaldo fez foi uma linda homenagem para ela também, muito não, bacana. ela é especial, assim Ela é. como os outros, mas a gente está falando sobre ela e ela é especialíssima. Você falou da família. Família, linha, é tudo. É a base de tudo, né? É a minha base, antes com pai, com mãe, que Deus os tenha no melhor Com lugar. certeza. E eu sou um felizardo, eu só tenho que agradecer. Deu tudo certo, sabe? Daqui para frente, já de um tempo para frente,
responsabilidade é de cada um, né? Pai está aqui de suporte, precisou, O pai tá chegar, junto. pode chegar. Mas graças a Deus não estão precisando, não. E a gente vai levando, bacana. Já vovô? Já Eu sei vovô. disso. E vovô babão. E vovô é feito pra mimar. Olha, mimar legal. Só Mimar não que eu pode. digo. Não. É porque muitas das pessoas. Isso acontece muito. Eu acho que deve Ah. acontecer na sua, que é o que você vai Ah. falar. Muitas vezes, os avós, em algumas famílias, eles tomam para si a responsabilidade, às vezes, dos pais. Não estou dizendo que é o seu caso, Sim. mas eu conheço vários Mas não casos que são não assim. pode, não. É. Pode, E não. que não pode. Não pode, Não deve. pode, não deve. É. E minha mãe sempre falava isso. Minha mãe nunca teve muita ligação com criança. Dona Nélia nunca era uma super vó, mas era aquela avó mais de chegar, brincou, mimou um pouquinho dentro do limite e foi. Mas tem avô e avó que tem papel muitas vezes de pai e de mãe. Né. Aí para mim Ultrapassa. complica. Tem que ter um Ultrapassa. equilíbrio, né? Sim, e Tudo é outra equilíbrio. coisa, a gente sempre ouviu que avô e avó foram feitos para estragar, tá? Não concordo, não acho bacana, estou aqui para estragar nada. Pelo É contrário. muito difícil educar, Muito. sabe? Fazer filho é bacana, sabe? É muito legal, mas educar não é brincadeira, não. E eu acho que mais que isso, né? As pessoas às vezes falam só da questão financeira. A questão financeira é sim um fator. Mas no mundo que a gente vive hoje, ser pai, ser mãe, as pessoas tinham que ter um senso de responsabilidade muito grande. Eu, quando casei, queria 6, tá? Aí parou no 2. Sim, eu vi o primeiro. Aí veio Nino. Aí, quando veio, a gente vendo como que era, eu falei assim, meu amor, eu acho que 4 tá bacana. Aí veio o Heitor, eu falei assim, pô, fizemos um casal, Já tá tá bom. ótimo. 2, ainda acertamos o menino. Sim, entendeu? Acabou, já é um 2, casalzinho. aí você educa melhor, você com 6 você vai ter que ir diminuindo, né? Situações, mas muito feliz. E com relação a Regina, meu amigo, abençoado por Deus. Você sempre fala isso. São 44 anos, amigo. São vários irmãos, todo mundo tem a sua devida importância, mas tem um cara que eu não posso deixar de falar, porque Você quer me matar, né, bicho? ele é uma figura e o carinho que você tem com ele e que o entorno ali também, eu vejo a relação dele com o Felipe, muitas das vezes com a sua filha, acredito que o seu filho também. Sim. E é um filho, né? É um filho. Inclusive. É um irmão-filho, Não, né? inclusive, com muito cuidado ao dizer isso, é meu, tá? É meu. E isso Tá? Porque é complicado. é um irmão que a gente carinhosamente ele chama e eu também chamo assim. Sim. Gordinho. Gordinho. Eu, às vezes, Quantos chamo de anos? Ricardo. Quantos Ricardo, anos? 70. 70 anos. Caminhando para 7 anos. 70 anos, só para vocês entenderem. É síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Mora com o Ronaldo. E é uma paixão. O Ronaldo fala isso muitas das vezes. O amor dele com o Bicudo também é um negócio que transcende, né? É absurdo. Inclusive, é de dar ciúme um pro outro. Inclusive, tá na casa dele desde sexta-feira. Tô falando. Entendeu? Porque Felipe, Elinho, foi um filho que eu ganhei. Mais um. Mais um, mesmo. Eu falo isso, já cansei de falar, já agradeci pai e mãe deles. Olha, obrigado pelo filho. Porque o cara é sensacional. Eu sou fã. Enquanto estiver fazendo a minha filha feliz. E meu irmão feliz, não preciso mais nada. Né? Netinho são 2? Duas. Duas dele? Duas dele. Com Nina? Com Nina, Duas. Amigo, vamos passar um pouquinho para essa questão da rádio, uma comunicação como um todo. A 97, ela começa num período onde a rádio
estava começando a ganhar força. Já estudei um pouquinho sobre isso. Uhum. Depois ela passa a ser pioneira em campos e ser líder de audiência como é até hoje, num momento muito importante da rádio, ou seja, a rádio ela sempre foi um veículo de comunicação ali em segundo lugar depois da TV num determinado ponto. E a 97 ela continua mesmo depois dessa grande mudança que existe na comunicação, que são as redes sociais. Isso é inegável. Legal. O poder da força das redes sociais, não só na comunicação empresarial, que é o que a 97 sempre foi muito forte, diferente de outros veículos, ou até igual a outros veículos. Tinha essa questão pública, mas a 97 ela sempre foi muito forte no meio privado, ou seja, no meio empresarial. A 97 sempre se destacou por essa questão da independência política que ela exerce até hoje no nosso município, diferente de outros veículos de comunicação. Mas a 97 sofreu o baque, obviamente, igual a qualquer outro veículo, mas segue firme mesmo depois desse grande diferencial que é as redes sociais hoje, que é inegável. A TV ela continua tendo a força dela ainda, mas a rádio e os outros veículos de comunicação perderam muito espaço depois dessa questão da rede social. Isso é negável, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Sim. E conta um pouquinho da onde você pegou esse gancho dessa sua entrada e dá, obviamente, a sua opinião para que as pessoas conheçam desses 3 fatos históricos da comunicação e da rádio, como a importância da rádio, né? Como um todo. Eu já peguei com a entrada da rede social, tá? Então, quando peguei mesmo, né? Tava sempre lá, mas Não, vai mas eu na não falo frente. você, eu falo A a rádio em rádio si, como um todo. ah, Porque a 97, quantos anos? 37. 37, ou seja, ela pegou esses 3 ciclos que a gente está falando. Sim, sim. E teve um ciclo ótimo, financeiramente Show. ótimo, e depois começou a dar uma caída Você já mesmo. pegou mais essa pegada Eu já já com a rede peguei, social. eu já peguei ouvindo a gente, né, conversando de que, olha, vamos tomar cuidado. Tá chegando rede social, as pessoas vão parar de ouvir música no rádio, tá? Vai todo mundo no seu telefone, né? E isso a coisa foi tomando uma progressão muito grande mesmo, sabe? Mas eu continuo dizendo que o rádio está com você a qualquer momento, a qualquer hora, no fim do mundo. É só ter uma pilha. É verdade. E eu acho que a rádio, eu tive o prazer de estar na rádio, salvo engano, durante 4, 5 anos, em 2 emissoras diferentes. E eu consegui entender qual é a grande função da rádio. Pelo menos é assim eu entendo. Qual a diferença da rádio para um celular ouvindo música? Primeiro, isso é muito importante. O locutor ele faz uma diferença absurda, mas absurda, Absurdo. É absurda companhia mesmo, mesmo. sabe? E não só a companhia ou a informação ou a hora certa de tocar a música no momento certo, porque você sabe muito bem, eu sou ligado ao entretenimento há 20 anos. E falo isso até, já conversei com várias pessoas ligadas à Igreja Católica e à Igreja Evangélica aqui. Você pode ir a um culto, pode ir a uma missa e você não ser tocado em momento algum. Basta uma frase de uma música que aquilo toca em você de um jeito que você consegue entender exatamente tudo aquilo que o pastor ou que o padre falou naquela 1h30. Então, a importância da rádio. Primeiro, o locutor, aquele que está à frente daquele determinado programa. A política da rádio.
E aí as pessoas entenderem o que é política, porque essa é uma briga que eu tenho com várias pessoas. Política não é politicagem. Isso. E não é política de político, ou seja, de governo. Existe uma política da rádio. Sim. E, por exemplo, a 97, ela marcou em 37 anos que ela é uma emissora apolítica. Apolítica. Então, isso é uma maneira de definir a sua política Sim. empresarial, sua política comercial, os seus quadros ou os seus programas que vão para o ar. Então, isso é uma política. Então, a diferença é o locutor, a diferença é que, por mais que as redes sociais elas avancem, muitas das vezes você quer a comunicação. Hoje eu vejo a rádio também como uma maneira de interação em relação a transporte. Hoje eu vejo a rádio em relação a dar ouvido para que as políticas públicas aconteçam. E isso não é maneira de fazer política, é maneira de informar as pessoas sobre tudo. É a maneira de você estar interagindo muitas vezes com os eventos, de você estar interagindo com muita coisa. Ou seja, eu sou ainda, você sabe muito bem, eu sou ainda um fã de rádio. Eu gosto de ouvir rádio. Se entre ouvir um aplicativo e ouvir rádio, eu prefiro ouvir rádio. Essa é a minha opinião, porque eu gosto da informação, eu gosto do locutor, eu gosto. E a 97, ela é espetacular nisso, porque você só pega pedreira, você só pega peso grande, é só porradão. Então eu falo que é muito importante ainda a rádio, e eu acho que as pessoas não podem deixar. Como eu posso falar, vou fazer uma analogia para as pessoas entenderem. As pessoas não podem parar de ler livros. Não. Eu vou ler um livro pelo iPad ou pelo computador. Isso é um absurdo. As pessoas têm que ler, têm que tatear, têm que palpar. É palpável. O que você acha que as rádios devem fazer como um todo para que elas sejam menos impactadas? Qual é o eu acho muitas vezes o pessoal muito desunido. Tô certo nisso? Totalmente. Ou seja, em vez de se juntarem mais. Exato. Existem rádios e companheiros de rádio, tá? Que são unidos. Alguns, tá? Mas eu sou daquele que você me conhece, eu ligo mesmo. Porque eu não tenho concorrente. Eu não vejo por essa ótica, tá? A gente estava falando sobre isso em outro podcast que a gente fez. Quem faz seu trabalho direito e quem tem a eficiência no que faz, não vê como concorrente, vê como um apoiador. Porque quanto mais, melhor. Sim. Bem feito, obviamente. Exatamente. Você só não pode ser desonesto comigo. Exatamente. Né? Porque a gente passa por situações, sabe, Hélio? Corretores, tá? Que chegam na rádio e falam bobagem a respeito da gente para vender. Tá? E aí, cliente é cliente, tá? Cliente pega o telefone e liga: olha, não fechei exatamente porque falou isso a respeito de você. Cada um faz seu trabalho, tem espaço para todo mundo, entendeu? Então, vamos seguir, vamos fazendo, entendeu? E isso acaba atrapalhando o veículo rádio, entre aspas, Sim, como um todo. Sim, porque como se fosse, não há união, que você pode vender. Meus funcionários, eles vendem para outras rádios. Isso eu não sabia. É. Eu não sabia. Eu vou falar o quê? O cara é corretor. Não sabia. Ele ganha dinheiro vendendo publicidade. Eu vou dizer para ele que ele não pode vender para outra rádio, não? Ele falou assim: meu amigo, é meu pão, é comida na minha mesa. Entendeu? E isso não me incomoda. Tá? Não me incomoda mesmo. Só não pode deixar de vender para mim. Tem que vender Tá o bom? da rádio Tem primeiro. que se vende aqui, aí o cara quer outro, vende lá, sem problema. Entendeu? Como foi a história de Mônica, que a gente falou no início, que foi convidada por vocês para ir a outra rádio.
eu, inicialmente, me senti super orgulhoso, tá? Poxa, a nossa funcionária Indo para um outro indo para outro veículo, veículo, tá? Entre aspas, concorrente, que eu acabei de dizer que eu não lógico, tenho concorrente, eu não vejo dessa forma, ser homenageada. Eu só tenho que bater palma para ela porque de e uma certa agradecer. maneira a 97 está sendo homenageada. Poxa, E foi e foi, homenageada, entendeu? Eu botar minha cara, né? Não é minha cara, lógico, botar a voz e estar fazendo a homenagem, é merecimento da empresa, tá? com certeza. Então, é só agradecimento. Amigo, vamos voltar um pouquinho para a questão pessoal, que pode ou talvez aconteça de misturar com a profissional. É, um desafio que você encontrou nesse percurso aí, como você falou, sempre foi um dos donos da rádio, por uma questão familiar também, mas você entrou mais a fundo na rádio. Ou seja, desafio profissional foi, sem dúvida, essa questão de entrada na rádio? Ou Ah, eu queria entender um pouquinho do Ronaldo antes da rádio, antes da rádio, como profissional? fiz um monte de coisa, tá? É, Comércio, né? Tive comércio, dois tipos de comércio, loja de roupa, não sabia. pastelaria, Não sabia. Olha só, tô eu não aberto. sabia. Não quero mais. O desafio grande na vida Ó, é ter uma sociedade familiar. isso deve ser não, É é complicado, complexo. tá? E é complexo, e é complicado. Mas a gente consegue, E tá? tocando, Vai tocando, vai. Esse eu acho que é o grande desafio para mim agora, tá? e eu posso te dizer, não é um desafio só seu. Vários defeitos, mas eu me vejo com uma qualidade e, e acho que consigo fazer bem isso. A Quatro Ventos, ela tem os sócios aqui, tem sócios em Volta Redonda, em Itaipava, em Rio das Ostras, em outros municípios onde a gente faz os eventos. E um dos meus principais papéis é administrar essas vaidades, Que é muito complicado. essas eu sou melhor do que fulano, eu entendo melhor do que fulano, ou seja, e eu sou o cara, é muito engraçado isso. Às vezes os caras brigam entre eles lá. Vou dar um exemplo. Meus sócios do Rio se desentendem. Elinho é quem administra a briga dos sócios do Rio. Ou seja, é um dom que Deus me deu. Porque ter sócio já é difícil. Sim, Eu tenho para mais de 30. Se você contar cidade sim. por cidade, são pessoas que Mas pensam diferente. Ah. E familiar, não. Então eu imagino que isso deve ser mais difícil, mas triplicado. Porque uma frase maldita com um Sim. sócio é uma coisa. Uma frase maldita com um sócio que é seu irmão, sua Não, mãe ou seu mas, pai, não. aí lascou tudo. Eu, vamos pensar, eu ser o sócio, tá? Numa discordância, nós temos um limite, tá? Irmão tem limite não, bicho. Irmão, você manda mesmo, entendeu? Quando você espanta, você já mandou. Entendeu? É desrespeitoso, não é bacana, não é correto. Sabe que não é Não sei, correto, mas mas não sai. segura. Não Não segura. segura. Entendeu? Então é complicado. Tá? Eu acho que esse sem E, dúvida, é o e maior desafio, com certeza. hoje é. Tá? Outro desafio foi com o filho com 17 anos, você dá tchau pro cara, bater no ombro, seja feliz. Tá? Exato. Porra. Ui. Molequinho pegou as coisas dele, olhou para trás, até logo. Entendeu? Então, foi o primeiro. O primeiro baque. É, Baque não. apesar. Foi o Primeiro. desafio, Isso. né? Apesar de que foi muito tranquilo pra gente. Tá? Porque ele é muito tranquilo, sabe? Eu falo para todos os dois, se vocês fizessem comigo
1/3 só que eu fiz com os meus pais, eu uso a expressão, entendeu? Então, estava ferrado, sabe? Porque eu não fui fácil, não. Mesmo, entendeu? É mesmo. Então, mas ele tem muito pé no chão, sabe? Não faz absolutamente nada se os pés não estiverem no chão. E hoje é um baita profissional, um grande orgulho para você também. Pô, orgulho, é orgulhão mesmo. Baita orgulho. É orgulho mesmo. Eu fico muito feliz e se ele assistir depois do podcast, Naturalmente ele vai assistir. seu pai tem um orgulho de você, cara. Você não tem noção. Tenho mesmo. Toda conversa que a gente fala, que a gente conversa pessoalmente, porque toda vez que eu e o Ronaldo a gente se encontra, o tempinho na agenda tem que dar uma estendida, porque Sim. a gente fala de tudo. A gente é amigo mesmo, então a gente fala de tudo. O orgulho que ele tem de você é surreal mesmo. Cada vitória sua, ele faz questão de conversar, de falar. Sim. E para mim, muitas das vezes, eu não te conheço direito, mas eu conheço você muito mais do que você possa imaginar. Sim, né? Que você não briga com seu pai por isso. Não, ele sabe que eu sou falador. Ele sabe, ele às vezes pede quantas... Vai dar uma segurada. Na época, por exemplo, ele só conta certas coisas ali depois que está 100% sacramentado. Sacramentado. A última você falou para mim. Entendeu? Então, ele só me falou, Hélio, depois que já estava. Já estava. Antes disso, ele não tinha nem me dito. Não, ele falou assim, não fala. Esdras, sempre muito amigo, foi um irmão da minha vida. E Heitor falava assim, pai, por favor, não fale nada para tio Esdras. Era o primeiro a saber. Não, bem. não, eu respeito, tá doido? Aí porque Esdras ia colocar e ele não gosta, não mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um amigo aqui que é muito amigo, diretor de jornalismo da Globo, mesmo. Heitor fazendo lá os testes, as coisas, ele disse, Ronaldo, me passa nome, CPF, Você me contou a tudo, história. Não. que eu falei assim, antes de falar com ele, em hipótese alguma. Quando eu falei com ele, assim, nem termina. Você já me conhece. Eu vou chegar e vou chegar aonde eu quero pelos meus méritos. Sem intromissão. Entendeu? Aí eu ainda brinquei com ele, assim, meu filho, quando a gente indica, o problema não é você indicar. Tá? Se você não for bom profissional, você não vai ficar, caramba. É igual quando você tem um comércio. Você tem um comércio, você é conhecido, as pessoas vão a primeira vez. Se elas são bem atendidas, elas permanecem. Se elas não são bem atendidas, elas não vão mais. Sim. Ela já te agradou, falou assim, fiz o meu papel. Que o conhecimento é isso. E pode ter certeza. E até no mundo onde ele vive hoje, né, na profissão que ele exerce, se não for muito bom, não vai. Pode ser. Então é o que eu digo, o molequinho chegou lá, uma criança, né? Ele logo conseguiu um estágio, tá? E tá lá. Hoje mora no Rio? Mora noRio. Hoje de vez em quando você vai lá dar uma visitada, dona Regina? De vez em quando, se pudesse, todo final de semana, entendeu? Ficava. E Nina, a formação de Nina é dentista. Mas não exerce mais. Não exerce mais? Não, foi muito complicado para ela dizer não depois de um tempo, né? Mas está seguindo a vida, está feliz, sabe? Então, eu só tenho que agradecer ele. Puxa, pai, isso é bom demais, cara, bom demais. E eu falo, voltando aqui um pouquinho para falar da rádio, eu falo com muita alegria porque a Quatro Ventos, ela tem uma participação da 97 muito grande, né? Então, desde o nosso primeiro evento, a todos os Campos Magias juntos, as exposições. Quantas vezes a 97, nos tempos bons da exposição, vocês que acompanham vão saber, era uma esquina, o stand da 97 era uma esquina na Expo Agro, e tinha um banquinho.
E muitas das vezes a gente sentava naquele banquinho, quando Banquinho acabava a festa, E ali ficava. e ali ficava. Tinha um segurança que é até gente boa demais, até hoje virou nosso amigo Rogério. Rogério Federal. É, Infelizmente, com a saúde bem debilitada pela questão renal, o Rogério faz hemodiálise, é uma doença bem complicada, mas é uma figuraça. Então, a 97 ela tem uma participação muito grande na empresa. Você sabe disso. sei. São- Minha turma pede para voltar, tá? É? Os funcionários são loucos pela esquina. Vão voltar. Eu falo assim, não, querido, é muito complicado. Apesar de que hoje são só 4 dias. Só para vocês terem ideia, a Quatro Ventos ela fez acho que 4 ou 5 anos de exposição. E os 4, 5 anos, a 97 Lá. ali na esquina, junto, E com show na esquina um show, das era bandas de campo. bandas de campos, era muito bacana. E então não tem como não falar da Quatro Ventos sem falar na 97. Não, São parceiros que parceria, nasceram juntos. É, Aliás, a 97 nasceu muito primeiro, são 37, a Quatro Ventos vai fazer 20 anos ainda. Mas a 97 ela tem uma participação muito grande em todos os eventos. Então a gente não tem, é inegável falar não, de outros parceiros também, mas de rádio não tem como não dizer que a 97 sempre foi juntinho. a juntinho da Quatro Ventos ali. Juntinho. Irmão, muito obrigado. Como eu te falei, passa Eu que rápido. tenho que- É rápido. Papai do céu continue te abençoando, que a gente consiga, com o passar do tempo, mais um tempinho pra gente, Sim. da gente estar mais junto. E o Eu vinhozinho, sei, né, o meu? nosso vinho, É, e que abençoe todos os irmãos, em especial nosso mascote, Godinho, Godinho. ao Bicudo, ao seu filho, a sua filha, a sua esposa, e que a 97 continue cada vez mais forte, porque a comunicação precisa da 97. Eu agradeço, Obrigado. querido. Agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar falando da empresa, falando da família, tá? Porque eu sou um apaixonado pela minha família, mesmo, Sei disso. tá? Não só mulher e filhos, mas irmãos, os amigos que são família, porque a gente escolhe, É tá? verdade. A gente escolhe irmão. Família a gente não escolhe. Não escolhe, não. Amizade, A irmandade. se irmandade, escolhe. aí você escolhe. E eu escolhi bem pra caramba, sabe? Tenho irmãos escolhidos que eu agradeço a Papai do Céu por ter colocado no meu caminho. Amém. E você é um deles, Obrigado. tá bom? Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje muito especial, como eu já disse, né, antes mesmo de começar a entrevista, um amigo pessoal que a vida me deu, tá bom? Um abraço, obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Curtem a 97, que ela faz parte da nossa história. Um abraço, fui!